Propomos que, ao invés de derramarmos nossa sabedoria nos discursos sobre o meio ambiente, disponhamos-nos a ouvi-lo, aprendendo com o próprio meio ambiente o que fazer com o planeta Terra. A mais importante lição que a Terra em crise nos oferece é que o sistema de vida é intricado e complexo, que são inúmeras as interdependências entre os componentes materiais e energéticos, bióticos e abióticos, que mantêm vivo, dinâmico e possível o planeta. Nosso desprezo a esta complexidade levou-nos à situação atual de extremos climáticos causados pelo aquecimento global. O nível em que comprometemos as relações complexas do sistema Terra, criando uma situação de risco para a sua continuidade, pode ser traduzido pela aflição dos cientistas com cada nova consequência ou faceta do aquecimento global que vem à tona. O que fazer, por exemplo, com a queda drástica nos últimos 30 anos da absorção de carbono pelo oceano austral, principal sumidor das espessões do planeta? Somente há menos de um ano, este comportamento foi detectado. Segundo a revista Science, em 18 de maio de 2007, o fenômeno é causado pelo próprio aquecimento global e tornou as águas oceânicas menos propícias ao exercício de suas funções naturais. Ocorre que os cientistas contavam com esta absorção em seus cálculos, os quais baseavam os cenários até aqui traçados, onde se conclui ser ainda mais grave a situação. E quanto ao desconhecido escurecimento global, fenômeno causado por alguns aerossóis e água que permanecem na alta atmosfera e rebatem a radiação para o espaço, tendo assim papel amenizador do efeito estufa. O escurecimento global, até hoje pouco estudado, pode ter nos levado a subestimar o verdadeiro potencial do aquecimento global, que seria um indicativo de que o clima no planeta pode ser muito mais sensível ao efeito estufa do que se pensava anteriormente. As pesquisas conduzidas nos Estados Unidos, Brasil e Inglaterra mostram que os aerossóis que esfriam a atmosfera estão diminuindo e os que a aquecem estão aumentando. Por descobertas como esta, é que os cientistas estão a dizer atônitos coisas do tipo: não conhecemos todas as variáveis, não sabemos todas as consequências, os modelos matemáticos aplicados não refletem tais e tais fatores e aspectos. Os modelos nas últimas décadas foram caracterizados pela inércia em todos os setores. Estamos nos portando no âmbito mundial de maneira irresponsável. Os estados nacionais recusaram-se, na grande maioria, a assumir metas de melhoria de seus índices de degradação. A cultura do consumo, fundamentada no modelo norte-americano de vida, espalhou-se rapidamente, tornando-se o caminho eleito pelas pessoas para a busca da suposta felicidade. Ignorados todos os alertas, chegamos aos nossos dias perplexos, estupefatos, diante da resposta dada pelo planeta e seu sistema de vida aos limites por nós ultrapassados. O que fazer? Esse é o tema básico da nossa palestra de hoje. Alguns países, regiões e mesmo cidades isoladamente começam a movimentar-se, independentemente de acordos internacionais. Muitas coisas interessantes estão acontecendo, principalmente no campo da energia, o que mostra que soluções são possíveis, bastando para tanto convicção na gravidade do problema e vontade política para
enfrentar. Em Berlim, 1.400 edifícios reduziram em 26% as emissões de CO2 com sistemas adequados de iluminação, refrigeração e aquecimento. Em Barcelona, edifícios públicos e privados, novos ou reformados, são obrigados a usar 60% de energia solar para aquecer a água. Woking, na Grã-Bretanha, reduziu o consumo de energia em 52% e as emissões em 82% com energia solar e descentralização de fontes de energia. Risa, na China, com 3 milhões de habitantes, usa energia solar em 99% das residências, que agora é obrigatória em todos os edifícios. No Brasil, embora as orientações governamentais sejam frágeis, no sentido de estimular a redução de energia e de emissão de CO2, algumas iniciativas devem ser evidenciadas. A Gazeta Mercantil, por exemplo, é o primeiro jornal de economia e negócios a fazer a neutralização de carbono. A Câmara dos Deputados, por iniciativa da Frente Parlamentar Ambientalista, da qual eu sou coordenador, foi o primeiro parlamento do Brasil a neutralizar as suas emissões num convênio com o SOS Mata Atlântica. Recente pesquisa do IBOPE mostra alta informação e entendimento sobre o aquecimento global por parte da população brasileira, com significativo percentual de pessoas que estariam, inclusive, dispostas a menos crescimento econômico em prol dos cuidados ambientais. Há uma evidente preocupação na sociedade e uma disposição latente para alterar seus hábitos e colaborar. Multiplicam-se iniciativas de neutralização de carbono de diversas atividades e eventos. São cada vez mais frequentes os depoimentos na mídia de pessoas que optam por modo de vida mais simples, menos consumistas e, portanto, menos estressantes e mais felizes. Todo o nosso reconhecimento e alegria por estas iniciativas, pois demonstram o potencial das atividades individuais e seu poder transformador. Tem o mérito, além disso, de nos fazer refletir sobre a insuficiência das ações do poder público em todas as suas esferas. Tem também o mérito de nos impelir, como indivíduo e como partido, a atitudes mais concretas no âmbito da ação legislativa e de fiscalização e controle que nos cabe. É imperativo, já que essas demandas são universais, que aprofundemos essa preocupação global, pois não é justo que suas legítimas ponderações e iniciativa não encontrem eco em políticas públicas, mas ao contrário, às vezes sejam atropeladas por outras políticas que lhes são frontalmente contrárias. A questão é, em que escala as iniciativas da sociedade contribuem para o enfrentamento das mudanças climáticas, frente ao rolo compressor do crescimento econômico, com flagrante desprezo a esta questão que assusta e ameaça a humanidade. A este respeito, por exemplo, um grupo de estados americanos nos dão alguns indicativos. Mais de 20 estados passaram a exigir que as indústrias fornecedoras de serviços públicos tenham uma porcentagem fixa de energia renováveis. O setor privado, isso é importante, vem respondendo com euforia, acelerando a construção de instalações eólicas, painéis solares e usinas de produção de etanol. Muitos dos mesmos investidores que financiaram as promissoras empresas da internet, com sede na Califórnia, na década passada, estão agora financiando os promissores projetos californianos de energia alternativa. Existe um boom nos setores de energia alternativa renováveis e novas tecnologias. E isso não estaria ocorrendo se não fosse pela mistura de incentivos, regulamentações, subsídios